Olá pessoal, o vídeo de hoje é um tutorial de coloração de pele, que é um dos jeitos que eu uso para colorir as peles dos meus desenhos, dos meus personagens, tá bom? Esses são os lápis que eu vou utilizar e vamos para o tutorial. E no papel as cores ficam assim. O amarelo e o roxo eu utilizarei apenas para dar alguns detalhes, fazer uns efeitos na pele. As outras cores que eu realmente vou usar são essas outras, que é utilizando a nomenclatura dos lápis da Faber-Castell. O rosa, rosa chiclete, laranja, vermelho, o rosa claro, uma areia se tiver, tá? Um bordô e um marrom. E para iniciar, eu com um lápis de cor amarelo, coloco bem de leve nas áreas que eu acho que precisa de um pouco de luz. Com o lilás já é o contrário, eu passo nas áreas que eu acho que vai ter uma sombra, sabe? E com esse lápis rosa, eu vou realmente colorir as minhas sombras. Eu vou decidir onde vão ficar todas as minhas sombras e com a mão bem leve eu vou preencher com esse lápis de cor. Com o lápis rosa chiclete, eu vou fazer uma camada bem leve por todo o desenho da minha pele. Com o lápis de cor laranja, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz com o lápis cor de rosa. Vocês percebem que as camadas, elas são bem de leve mesmo, que às vezes assim só dá pra perceber quando você chega mais perto. E em algumas áreas eu pinto usando traços, né? Só que para a pintura ficar mais uniforme, eu recomendo que vocês façam a coloração em movimentos circulares. Com o lápis vermelho, se você quiser também fazer uma camada em toda a pele, bem fraquinha, utilizando o lápis vermelho, pode fazer também. Só que eu acho que a pele fica muito vermelha e muito bronzeada, então eu prefiro usar o vermelho mais só nas áreas que eu realmente quero que fiquem um pouquinho mais avermelhadas. É nessa hora que eu aproveito para colocar o blushzinho, deixar o narizinho vermelho, a boca. E eu gosto muito dessa parte. Depois que eu passo o vermelho, eu volto com o laranja e o rosa, intercalando eles para construir o volume da pele, sabe? Desse tom de pele. Por quê? Porque o vermelho, o laranja e o rosa, quando você vai fazendo camadas com ele, intercalando eles, e depois você vem com o branco, por exemplo, ou com o próprio rosa claro, que é aquele tom que as pessoas gostam de chamar de tom de pele, ele vai tendo um rosa claro mais intenso, sabe? E essa dica é muito boa para quem não tem muitos tons de pele, uma caixa grande com tons de pele, porque você pode fazer um tom de pele bem fraquinho, utilizando o rosa, o vermelho e o laranja. Ali você vai e passa o branco. Se você tiver feito uma camada bem de leve, ele vai ficar um tonzinho bem clarinho. E conforme você for fazendo mais camada com esses lápis, vai ficando um tom mais forte. Outra coisa interessante dessa combinação é que se você for adicionando mais vermelho, vai chegar uma hora que você vai ter um tom de salmão. E é muito interessante porque o salmão é um lápis que é muito bom para colocar nessas áreas rosadas e que muitas caixas de lápis de cor não vêm.
E como vocês podem ver, agora eu peguei o lápis Bordeaux e vou reforçar as sombras. Só que eu não vou fazer uma camada muito forte. E agora eu vou realmente fazer aquilo que eu já havia dito, que é voltar com os lápis de cores, com o rosa, laranja e vermelho, para deixar as áreas que eu quero mais avermelhadas e deixando algumas áreas também com um tom de rosa claro mais intenso. E já iniciei a colorir com o rosa claro. Eu vou começar primeiramente nas sombras, passando primeiramente nas sombras. E conforme eu vou indo para as áreas mais claras, eu vou deixando a mão um pouco mais leve, para ter um pouco mais de profundidade no meu desenho. E agora eu vou vir com o tom mais claro que eu tiver para fechar a pintura. Outra coisa interessante é que se você quiser uma sombra assim mais roxeada, pode nas áreas de sombras colocar aquele rosa, que é esse tom que está marcando aí na tela, deixar ele mais evidente, tá? Capricha, deixa ele mais forte, que as sombras ficam muito bonitas também. E aqui, para vocês verem o que eu estava falando, de pegar o rosa para dar um destaque nas sombras. Porque nesse estilo de pele que eu estou ensinando para vocês nesse tutorial, o diferencial dele é realmente utilizar nas sombras esse rosa, que dá um efeito diferente do que o que as pessoas normalmente fazem. E já estamos finalizando o nosso desenho. Eu pretendo trazer outros tutoriais ensinando a colorir pele. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau!